Porque depois que o Mas ânus o é negócio diferente depois É, que... porque é uma musculatura É. realmente E o uso muito daqueles forte. acessórios? A gente estava conversando sobre isso. Plugzinho. Você acha que ajuda? Ajuda, no começo ajuda Como bastante. chama mesmo? Plug, Isso. plug anal, Aham. né? E aí é muito interessante a gente falar isso, porque há de se ter um cuidado com a região anal muito grande. Porque Uhum. as pessoas praticam sexo anal sem cuidados. Uhum. E aí saem introduzindo, porque como há um tabu, como há um preconceito, o que será que vão pensar? E se alguém souber? E aí saem introduzindo Qualquer coisas coisa. na Uhum. região anal. Só que a região anal, ao contrário da região vaginal, ela suga as coisas para dentro. Então Uhum. gera um vácuo. E aí, meu amor, não adianta você tomar laxante, não adianta fazer força. Por isso que tem casos tem que a que ir gente pra vê de centro pessoas cirúrgico. que foi parar lá dentro alguma E coisa. a maioria é homem, né? Faz A as merdas maioria escondidas, né? homem. Aí eu já vi umas aí é notícias Já vi um assim, monte, é. não sei, quem caiu, o cara caiu em cima de não sei o que lá. e foi parar no Desodorante hospital. acontece muito, Eu já vi foto de coisa de academia, peso de academia, assim, ó. Já vi raio-x, já, de verdade. Peso de Peso, academia. esses pesos que vocês Como usam. é que conseguiu É. colocar um peso Ih, dentro minha filha, do porque é uma rabo? musculatura elástica, cabe coisas. Então é válido É o verdade. uso do plug. Sim, aí o plug ele é interessante porque ele sempre tem um espaçador na base. Sim. Então, ele não tudo vai que pra dentro. ele não vai pra dentro. Ah, Esse bom. espaçador da base é diferente. Então, por exemplo, um vibrador de região anal, ele é diferente de um Sim. vibrador da região vaginal. Às vezes você pega um bulletzinho para poder fazer um estímulo clitoriano, tá beleza. Na região anal tem Não que pode segurar pôr, e fazer só na região externa. Não Se pode botar pra introduzir, dentro, não, ele né? pode entrar e E aí se você perder. perde ele lá para dentro. Então, a Gente, região olha. anal há de se ter um cuidado muito grande. Mas tem os brinquedinhos apropriados para essa região aí. Tem que ficar a pontinha pra fora pra puxar. Sim. Resumidamente. Tem que ter sempre uma Sim. região externa. A gente estava pra falando poder sobre isso fazer. esses dias, Sim. né? E, Kátia, assim, você conversa muito com as mulheres também, Sim. com seus clientes e tal. Agora é pra ajudar os homens. Vamos lá, tô aqui pra isso. Você deve ouvir muita reclamação de mulher. Sim. Então, 3 dicas pros homens que você acha que a maioria peca na hora da relação sexual. Pressa. Eu acho que é a primeira de todas, porque quando a gente fala do tempo, do ciclo da resposta sexual, que é para os humanos, tanto nós mulheres quanto os homens passam pelas mesmas. São 4 etapas: desejo, excitação, orgasmo e resolução. Qual é a diferença? No homem o desejo ele é mais rápido, a excitação é mais rápida, muitas vezes o orgasmo é mais rápido. Porém a resolução é quando acaba. Sim. É o período que ele precisa entre uma relação e outra. É um pouco mais demorado. Qual a diferença da mulher? A mulher, às vezes, demora o desejo, demora o orgasmo, demora a excitação. Porém, ela teve um orgasmo, eu até brinco, jogou o cabelinho pra trás, a gente tá pronta pro próximo. Então, é uma questão de entender o timing de como funcionam as coisas. Então, por isso que a gente fala tanto de preliminares. Por quê? Porque o tempo da mulher para começar, ele é diferente. Eu sempre faço uma analogia. O homem é como se ele fosse um forno de micro-ondas e a mulher um fogão a lenha. O homem se apertou o botão, ligou, beleza, funcionou, Subiu tirou já da era. tomada. Tá pronto pra ir. A mulher, você precisa botar madeira, literalmente, às vezes. Aí abana, aí bota fogo. Mas depois que ela pegou fogo, para apagar, o negócio demora, Sim, né? sim. Então, a pressa realmente Aí o homem fala assim, mas já ouvi falar tanto de preliminares. E preliminar, às vezes, é uma coisa tão simples. Não precisa fazer aquele sexo oral da vida perfeita. A gente gosta. Mas, cara, um bom beijo na boca é uma preliminar sensacional, sabe? Sim. E Tem outra, muitas coisas, né? muitas. E outra, os casais, vocês são um casal recente, um casal de 3 anos. Aí, mas, 3 anos a gente já sabe que já é um tempo de relacionamento. As pessoas deixam de trocar carícias ao longo do dia e parece que só vai beijar na boca na hora de transar. Sim. Então fica condicionado o beijo de língua ao sexo. Não, vamos beijar de língua gostoso Sim. durante o dia, na hora que chegou, na hora que se viu, na hora que acordou, Sim. em algum outro momento. De estar Para sempre que esse fazendo momento carinho beijo e seja tudo. legal. Eu já entendi que ela é do toque A físico. gente mas a Sim, gente os dois né? bastante, A gente fica sempre assim É. e tal, Sim. junto. Que a gente precisa É. entender qual é a linguagem do amor um do outro. Isso eu acho que é uma coisa muito válida também, sabe? Então, de vocês aí é o toque físico. O meu é mais o toque, o dela é mais a fala. Pronto. Eu também tenho do toque, mas eu acho não que... me importo muito com a fala, o meu é mais o... O toque, né? O meu também é Quem se fala. ela chega já não... A gente não tem eu já estranho já, Aham. entendeu? O meu marido é ato de serviço. Pra quem tá assistindo a gente e sim. não sabe quais são São as 5. linguagens do amor. Isso, palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, presente e
Faltou uma aqui, hein? Serviço falando, né? Ato de serviço, que é a do meu marido. É porque pra mim é tão a última que, tadinho, pra você ver como que minha vida é difícil. É O seu- a sua muito é qual? difícil. A A sua minha é linguagem? palavra e presente. Palavra Por isso que eu trouxe presente pra você. Ai, sim. A minha é palavra e presente. E a do meu marido é toque, Ato de serviço. ato de serviço e palavra. Ainda bem que a gente se encontra nessa daí. Ah. Mas então, primeiro, acho que um grande erro é esse, A a pressa. pressa. Então, fazer uma preliminar gostosa, sabe? Fazer um sexo oral bacana. Não ir já querendo enfiar dentro da gente. Sim. Pô, não, dá um tempinho. É um tempo curto, cara. Fazendo um beijo gostoso, um carinho legal. Demora 2, 3 minutos só pra chegar lá embaixo. Aí, pô, aí o negócio o jogo tá ganho, sabe? Eu acho que isso é relacionado ao homem, pelo menos vem muito da criação. Sim, Acho porque que os o homem pais- é muito visual. Não, mas acho, eu, graças a Deus, meu pai é meu melhor amigo. Então, meu pai sempre conversou muito comigo em relação a sexo. Isso Que é bom, legal. né? Desde Isso é novinho. muito bom. E eu Isso tive é uma muito relação, bom. meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 12 anos e eu fiquei com ele. Tinha 11 anos. E a gente conversava muito comigo. Ele falava, filho, quando você pegar uma mulher, você não vai fazer assim, assim, assim. Olha que Você tem que ótimo. fazer Isso é assim, legal, você tem que isso é fazer legal. isso, e não sei o quê. Então, logo quando eu perdi a virgindade, eu já meio que sabia o que tinha que fazer. Não fiquei... Melhor Tá, Isso coisa. é é. legal. Melhor Eu fiquei coisa. mais preocupado em agradar a mulher do que... É isso. Isso é uma coisa que eu percebo muito na geração hoje em dia, porque antigamente não tinha. O homem ele ia pro sexo realmente pensando Só no pra se prazer resolver. dele. Sim. Hoje em dia isso tá mudando muito. Eu acho isso muito Que bom, legal é. nos caras. Legal. Muito legal mesmo. Então tem muito, cara. Até os meninos estavam perguntando: qual é o seu percentual de homens que te seguem? Né? Eu falo, depende da rede. Por exemplo, no Instagram, eu tava olhando essa semana, 10% do meu público já é um público masculino. Mas, pô, 10% de 13 milhões de seguidores é bastante, mais de 1 muita milhão gente, de pessoas. sim. Entendeu? Sim. No YouTube, mais de 30% do meu público é masculino. Então, os caras, eles estão realmente preocupados. Isso é muito interessados, legal, sim. tão interessados. Tanto é que eu desenvolvi esse produto da ginástica íntima para os homens, para ajudar nesse problema da ereção, nesse problema da ansiedade. Porque pensa comigo, se você faz um exercício para a região do pênis, aumento da irrigação sanguínea, o que mantém o pênis ereto é a quantidade de sangue que tem lá dentro. E no caso que você citou, a ejaculação precoce, que é uma geração que está passando muito por isso. Muito. Que dica que você dá aí que... Fazer os exercícios do exercício e usar menos os remedinhos que vocês ainda não precisam, gente. Às vezes, Nossa, exercício... é. Não Mas tem precisam. um homem agora mais novo usando, bebê. Sim, É coisa pra... Hoje em dia, na Tadalafila, academia, é. Tadalafila já Como- usa imagina, né? segunda, Isso quarta e sexta, já faz faz muito parte mal, do é. treino, isso já, faz né? muito mal. A longo Por quê? prazo. Porque, na verdade, tem um componente aí de aumento de irrigação sanguínea, porque ele é um vasodilatador, só que não é um vasodilatador para a região do pênis, ele é um vasodilatador para o corpo como um todo. Só que o que acontece? O corpo se acostuma. E aí, eu vou usando, vamos supor que tá usando com a desculpa de vir para academia pro treino. Beleza, tudo bem. Mas no dia que o corpo precisar usar essa medicação para ereção, vai precisar de usar doses maiores, Sim. né? Aí qual que é a diferença lá do azulzinho? Porque o azulzinho ele é mais imediato e a Tadala ela fica 36 horas dentro do organismo. Então tem que ter muito cuidado. E não precisa, porque Pra quê? um homem É. jovem Não precisa não disso, precisa de medicação. Gente, não precisa. Se a anatomia tá funcionando direitinho, o que atrapalha é a ansiedade. E aí ele fica com uma falta de ereção por ansiedade. Aí E aí é a Aham. cabeça. Então a gente tem que controlar essa ansiedade. Meio que aí, parece que pro sabe? cara, acho que se ele não usar, não vai. E no dia que precisar de verdade, o corpo já acostumou com a medicação, então vai precisar de doses maiores. muita então gente- não façam isso não. Muita com vocês gente não, usa meninos Tadalafil novos. pré-treino, mas o Tadalafil a longo prazo, como ele é um dilatador, né, Isso. de vaso, tem um vaso, eu não lembro o nome agora, que compromete a ereção, tudo. Uhum. E a longo prazo, o Tadalafil meio que desgasta esse vaso. Sim. Então, se Assim- o cara começa a usar muito novo, Imagina. vamos te dizer que era começar. pra ele começar a ficar broxa com 60, 70, com 45 já vai começar a dar Já umas arriadas ali começa a por dar conta desse disfunção. desgaste. E aí, fazendo os exercícios da ginástica íntima masculina, ele tem saúde a vida toda, Olha que legal. sabe? E é verdade.